Então, pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos, é importante que no papel as intenções são justificadas, certo? Entretanto, a gente reconhece que no país é muito complicado. E essa reforma abre várias brechas para o apadrinhamento, tá? Com os cargos de liderança que eles chamam, né, que vai ser trocado em relação aos cargos de confiança, vai ser cargos de gestão, liderança, eles deram um nome bem pomposo para poder colocar pessoas que seria analisadas por um processo seletivo simplificado, né? Então, assim, imagina, tem João, Pedro e Maria, os três estão disputando, só que os três são filhos do rei. Então, as coisas tendem, né, a ter essa possibilidade de poder colocar pessoas que não têm aquele conhecimento técnico em pontos estratégicos. Vou dar um exemplo prático, tá? O secretário da Receita Federal. Nós tivemos a oportunidade de ter secretário que não é auditor fiscal e teve um grande impacto, porque a Receita Federal é um mundo. Se vocês não têm uma história dentro do órgão que conhece de forma macro para poder direcionar as ações, vai ter muita dificuldade, né? Eu até falo que é quase ingerenciável. Por quê? Porque a Receita Federal é um mundo. Eu dei só um exemplo, porque eu trabalho na Receita e sei o quanto é complexo, né? Geralmente, os secretários da Receita Federal são auditores fiscais antigos, que já passaram por várias áreas, têm uma bagagem, sabem todas aquelas mudanças que houveram dentro do órgão e que tem como reflexo a atualidade, tá? Se você não tem todo esse histórico, realmente fica bem complicado. Então, dentro dessa proposta de reforma administrativa, há a possibilidade de colocar qualquer um em qualquer um dos cargos do Executivo, tendo em vista esse processo simplificado de seleção, tá? Então isso é um ponto que a gente visualiza como um grande problema. Por quê? Porque você pode ter ingerência política em área técnica, tá? Tudo que o país não precisa é isso, ingerência política e direcionamento. Outro ponto também que a reforma prevê é a possibilidade do Executivo Federal extinguir a qualquer momento, realocar pessoas de forma discricionária, tá? Então, assim, imagine num cenário em que haja uma perseguição política em determinado órgão que está ali tendo impacto contra interesses pessoais de quem estiver no executivo, tá? Vamos dizer que, dá um exemplo, tá? A Receita Federal começa a fiscalizar o sobrinho do chefe do executivo. Aí o chefe do executivo traz como ofensa pessoal e começa a realocar servidores que estão no órgão, que estão encabeçando um processo de fiscalização. Você já imaginou o quanto isso é grave, né, para um país que a gente preza pela democracia, isonomia? E eu sempre falei em relação ao concurso público, sempre fui a favor, porque o concurso público não escolhe se você é branco, se você é negro, se você é gordo, se você é magro. Você vai lá, cumpre os requisitos e entra. Quando você coloca uma situação em que vai ter um período de experiência com uma outra pessoa te avaliando com critérios que podem surgir para subjetividade, tá? Por mais que você crie critérios objetivos, vai ter sempre a parte subjetiva, tá? Isso, toda a estrutura, né, toda a história do concurso público vai arruinar. Imagine, aquela menininha bonitinha que o cara fica interessado, que vai dar uma nota ruim ou uma nota boa na avaliação dele. A gente sabe que isso acontece, não adianta a gente achar que a gente está vivendo num mundo encantado de Bob. Isso acontece, nós estamos no Brasil. Aí aquela menininha bonitinha que faz o charminho, ganha a nota lá em cima, e o Jefferson, que está sempre com a cara fechada, trabalhando, fazendo as suas obrigações, tem a nota lá embaixo porque o cara não gostou, porque o cara é a cara amarrada. Você parou para analisar como é muito preocupante essa situação? Tá? Então, eu peço que você veja mais os próximos vídeos, porque eu tenho mais coisa para falar sobre a reforma administrativa, ok?